Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus. Estamos aqui para mais um momento de reflexão. Glória seja dada a Deus, porque Ele é digno de toda honra, Ele é digno de todo louvor e de toda a adoração. Nós vamos meditar em um texto que é bastante promissor para as nossas vidas, e quanto à Bíblia, ela nos incentiva a manter ativa a certeza de que ela produz em nós vida ou frutos de avivamento pelo poder da palavra. E a palavra, ela tem uma responsabilidade de indicar o caminho exato para a transformação de caráter. Este caráter que vai ser moldado por aquilo que bem servido é através dos mestres, dos ensinadores ou dos condutores da mesma, para manter ativa uma energia que traz vida. Jesus Cristo. Glória a Deus. E nós vamos para a nossa meditação de fé falar de um texto bíblico bastante relevante, eleva o nosso olhar para Cristo Jesus como a única fonte, ou a fonte mais exata daquilo que com clareza nos realça a beleza de uma fé que ela é salvífica na pessoa de Jesus Cristo. Glória a Deus. Beleza essa que ela foi ali carimbada na cruz do Calvário. Uma vez carimbada, ela causou vários estragos para Satanás, ou deu prejuízos mesmo para o inferno, onde Jesus, ele escolheu todos os dias colher sementes da obediência a Deus e assim transmitir frutos de arrependimento ou incentivar o arrependimento genuíno por uma fé perfeita naquilo que os discípulos e a multidão que o via morrer conseguiu concluir, inclusive a sua mãe Maria. Glória a Deus. Estamos no mês da mulher, estamos aí em um período fértil, cuja terra semeia frutos para a glória de Deus Pai e abençoa através da sua herdade os demais. E aí nós vamos olhar para vários âmbitos daquilo que esta mulher é um representativo ativo de Jesus Cristo desde os nossos antepassados. Mas nós vamos para o texto onde vai falar da filha de Jairo e de uma mulher que tinha um fluxo de sangue. É Dr. Lucas, e o capítulo é 8 e o versículo-chave, ele é o 43, e logo mais adiante a gente fortalece esse texto com a certeza de que só Jesus Cristo, ele contempla em nós a verdadeira beleza. Glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nosso Deus, e neste momento nós vamos ler com vocês para que a gente possa aprender um pouco mais e nos render a procurar em Deus exemplos ativos daquilo que nós todos os dias buscamos, né? Em diversas fontes, porque não é só uma fonte de produção daquilo que é antialérgico, daquilo que uma imunização, um autocuidado, e assim vamos trazendo outras definições, mas nós vamos nos ater para um âmbito espiritual, que no seu contexto legal nós formamos vários textos acerca daquilo que nós espiritualizamos, mas quanto à natureza de Cristo, que ela é celestial, ela vem de um sobrenatural de Deus e que só é aperfeiçoada através da fé,
nós vamos exercitar a nossa mente, os nossos olhos e os nossos lábios para conhecê-lo de maneira íntima e com ele nos relacionar, que é Deus Pai. Onde nós vamos crer que ele nos incentiva a melhorar o nosso comportamento e administra as nossas emoções naquilo que só o ministro do Evangelho pode fazer, ou está autorizado para transmitir, que é o ensino da Bíblia Sagrada. E aí nós vamos nos ater a esta mulher, cuja reflexão ou parábola, como nós bem queremos identificar, nós vamos ver uma mulher atravessando um período delicado em uma das suas áreas, mas eu posso dizer que a principal, cuja saúde física e espiritual não estava normal, ou por que não dizer não estava legal. Aí nós vamos ler assim, do versículo 40. Mas a epígrafe do texto é a filha de Jairo, a mulher que tinha um fluxo de sangue. São duas histórias que ocorreram no mesmo momento, no mesmo período, para trazer consigo o ensinamento de Jesus Cristo de maneira mais afinada, para que os discípulos entendessem que Jesus Cristo ele não está limitado ao tempo, ao momento, o espaço que lhe é dado para trabalhar e fazer milagres ou realizá-lo. Mas ele precisa de um coração disposto ou prostrado diante dele para o adorar. Glória a Deus. Aí ele real prioriza, nós estamos falando de prioridade que Jesus Cristo dará a alguém quando ousou, não, porque aqui não é um perfil de ousadia, aqui é uma atitude de fé genuína em ver que ele é a única fonte que produz vida. Glória a Deus. E aí nós vamos ver que no 40, e aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu porque todos o estavam esperando. Glória a Deus. Eu amo falar desse contexto em que Jesus forma um texto acerca da sua missão e para que ele foi enviado. Não é o porquê que ele morreu, é para que ele foi enviado. Para a cruz do Calvário, para que ele sofreu rejeição, escárnio, foi desprezado, e alguém desmoralizou todos os dias dele, chamou ele de Beelzebu, considerou ele o próprio diabo, e aquilo que ele realizava de milagres e maravilhas era considerado até um pecado gravíssimo, porque era responsabilidade das autoridades, ou seja, daqueles que real estavam autorizados para administrar tal cura, tal milagre, ou por que não dizer os médicos em especial. Se era uma área de doença no físico, se procure um hospital. Se é uma área de doença no emocional, procure um hospital, porque nós estamos falando de maneira intrínseca da área da medicina, onde o alcance dos homens permite invadir espaços que muitas das vezes eles só são administrados quando se há um momento de intimidade ou intimidação por conta de algo mais agravado. Ou seja, eu recorro ao médico quando eu entendi que houve um diagnóstico preciso acerca daquilo que existe em mim. Mas para que eu perceba isto, eu tenho que reagir de maneira diferenciada, onde o meu organismo ele reage de dentro para fora, acionando pisca-alerta de uma enfermidade. Aí nós vamos chorar com esta mulher, nós vamos chorar mesmo. Nós vamos chorar com esta mulher que neste percurso de vida entre a necessidade que ela estava precisando ser suprida e a filha de um príncipe
da sinagoga, sendo denotada, e parecia ser um momento oportuno para ali ele receber mais crédito por conta da patente que o mesmo ocupava, nós vamos perceber automaticamente Jesus ousando falar de uma prioridade que se faz necessária que nós venhamos ter para que ele possa nos atender ou se prostrar diante da nossa situação adversa, seja lá ela qual for, e realizar um tão grande milagre. Isso é lindo da parte de Jesus Cristo. Jesus em nenhum momento ele é injusto para com essa humanidade. Mas desde o sacrifício vicário nós vamos perceber Jesus trabalhando de maneira que essa humanidade ela tem por condição reconhecer aquilo que administra as suas emoções. O ser humano ele tem habilidades cabais de acionar piscas alertas da sua própria realidade. E a gente vai citando um pisca-alerta porque se faz necessário quando nós notamos perigo, quando nós percebemos que não é hora para brincar, quando nós olhamos para a nossa situação e vemos algo desgastado que precisa ser renovado ou reformado, coisas necessárias do dia a dia de todo ser humano. Mas uma coisa é real na vida do cristão, em especial espiritual, que ele quer ver Deus operando na vida dele, ou no último momento, algo extraordinário. Mas nós vamos fixar o nosso olhar para aquilo que é sobrenatural, porque o extraordinário de Deus, dependendo do ponto de vista do homem natural e limitado, ele considera tudo que Deus realizar, do pequenino milagre ao grande, algo extraordinário. Mas eu convido que nós venhamos olhar Jesus Cristo como alguém que, no seu perfil abrangente de poderio, ele já é um ser extraordinário. E quem os convida para adentrar a sua casa de maneira que vai lembrar que ele não força a entrada, nós somos mais do que privilegiados quando com o mesmo nós queremos nos relacionar. E não foi diferente com esta mulher. O texto vai falar ali desse príncipe da guarda, onde a multidão estava esperando, e quando Jesus voltou, eles já estavam ali na expectativa, mantendo ativo tudo que ele já fazia de antemão. E então nós encontramos a realidade dessa mulher a partir do versículo 43. É só neste texto, neste tema, que nós queremos fixar o nosso olhar. Jesus é alguém que ele nos ama de maneira única e incondicional. Ele dá condições para que o homem venha se arrepender e crer que de maneira humilde ele chega em qualquer lugar que ele desejar. Isso é fato, mas aonde há um ato errôneo e o ser humano ele continua insistindo para que não haja mudança, para que não haja melhora, para que não haja perseguição, em um contexto que se é uma necessidade de amadurecer, de nós alargarmos as nossas estacas naquilo que muitas das vezes se faz necessário, uma repreensão mais grave. O que acontece com o príncipe da sinagoga? Glória a Deus. Aparentemente, ele é deixado de lado. Aí nós vamos lembrar do significado, buscar até mesmo nos dicionários, o que não é pecado. O significado da palavra sinagoga é lá onde os israelitas, naquele tempo, faziam cultos ao seu Deus ou à sua divindade. Aí nós vamos discorrer o texto e vamos chorar com esta mulher. Nós vamos chorar de alegria de uma forma que ela tinha um percurso mergulhado em lágrimas, em dor, em situações difíceis do seu dia a dia, onde ocorria uma hemorragia, podemos dizer assim, onde ocorria um fluxo que era sanguíneo, e todos os dias aquela mulher
que não tem o seu nome identificado, apenas fala de um fluxo que a destaca, por conta dessa enfermidade que quase a matara. E este período que foi se agravando a enfermidade, teve um espaço que durou nos seus exatos 12 anos. 12 anos. Aí nós vamos perceber que aquela mulher, ela não era alguém que estava alheia a uma providência financeira. Ela tinha para gastar. O texto ele vai mostrar de maneira clara que ela sentia apenas a necessidade de se encontrar com um especialista ou um médico que iria invadir esse espaço mal administrado por outros ambientes que a mesma já tinha procurado e não encontrou este personagem ou esta pessoa apta para dar soluções para aquilo que virou uma composição em meio a uma multidão. Mas de que forma uma composição? Nós vamos perceber que o texto ele vai relatar que ela já tinha procurado vários médicos em outros setores, em outros lugares, em outros ambientes, o que não é diferente conosco. Quando nós queremos confirmar um diagnóstico específico, trazendo para a nossa realidade ativa, nós confirmamos e fazemos, seja ele no que tange a um órgão público ou a um privado, mas uma coisa se faz necessária. Aonde eu encontrar o retorno para aquilo que eu quero confirmar, eu vou e faço, eu vou e repito. Mas essa repetição daquela mulher, apenas por conta de um ato errôneo, que já acontecia nesse trajeto de Jesus Cristo. Nós vamos perceber que Jesus ele marca conosco um momento tão inesquecível, que ele vai trazer registros de outras pessoas que se faz amigo, irmão, necessário serem humildes na presença de um Deus que é poderosíssimo. O Deus da Bíblia é esse que de Gênesis a Apocalipse, ele não nega a sua identidade. Ele em nenhum momento se vende como mercadoria para Jó. E ele ainda vai lembrar Jó da sua responsabilidade de aceitar naquele presente momento a sensação de alguém escarnecer, a sensação de alguém tripudiar, se possível for até os amigos próximos. Por quê? Porque Jesus, quando ele denota a necessidade ativa, não, é Deus Pai. Deus Pai, ele denota a necessidade ativa de nós nos posicionarmos na sua presença com uma afinidade maior, com um relacionamento afetivo com este ser que em nossas vidas é vivo. Ele requer de nós autoridade. Ele requer de nós um posicionamento que não pode ser violado e nem negociado com outrem, pois o mesmo, ele já tinha um perfil que o caracterizava e por onde ele ia, todos percebiam. Quem era Jó quanto à sua integridade? Jó quanto à sua integridade era ela inviolável. Não havia violação para aquilo que Jó fazia com retidão. Ele tinha uma prudência, uma característica tão ímpar daquilo que só os verdadeiros cristãos têm na presença de Deus. Então nós vamos nos alimentar com aquilo que o texto ele quer revelar, parte do princípio ativo de um príncipe que talvez no seu momento específico, o desespero por conta daquilo que ele já tinha ouvido de notícia acerca da sua filha, tinha que ser imediato. Mas Jesus, ele traz consigo a certeza de que tinha alguém no mesmo momento presente, se sentindo mais encurralado, mais atrapalhado ou até mesmo empatado toda a sua realidade de vida por conta de uma enfermidade que deu-se a notícia aos mesmos que viram que gastou tudo que tinha. Aí nós vamos perceber, dando exemplo, rapaz fulano de tal, ele
tá com uma enfermidade, já foi em vários médicos, ele não consegue solução, já fez vários diagnósticos e não deu nada. E quando deu, ele tem que estar em um lugar ali, de maneira que não pode os outros contaminar. Por quê? Porque ali é cobrado. Automaticamente nós vamos ver de maneira ali que nós só podemos identificar quando nós percebemos de maneira afinada que ela, tendo status e posição social no que tange a um poder aquisitivo, ela mantém ativo um equilíbrio das suas emoções para que de maneira expositória não seja notada esta enfermidade. Por quê? Porque se trata de alguém que no seu meio social sente vergonha de estar enfermado e nem o dinheiro que tem pode suprir ou proporcionar a cura que tanto precisa para se manter viva. Nós estamos falando de algo real no nosso dia a dia. Nós estamos falando de algo real que acontece no meio social, seja ele do alto nível até o baixo nível, em posições estas bem separadas, por elas estarem ali identificadas como classe alta, classe média ou baixa, ou seja o que for. Uma coisa é importante saber, aquela mulher, enquanto ao seu dinheiro, tinha valor. Tinha um valor. Enquanto o dinheiro, ela tinha valor. Mas depois que, perdendo o texto, assim declara, os seus haveres, no seu período exatos de 12 anos, ela foi também rejeitando ou se negando viver neste meio social, onde exigia dela um poder aquisitivo que o texto também mostra que ela não tinha mais. E houve ali uma perda quase que total. Ou perdeu tudo. Não, perdeu todos. Fala de todos, não há um meio termo para aquilo que ela perdeu. Ela perdeu tudo. Ela perdeu todos os seus haveres naquilo que ela queria e não pôde encontrar em um médico ou na medicina, cuja parcialidade não resolve tudo com totalidade. Por que não resolve? Porque eles não são especializados na área de realizações de milagres e maravilhas. Quando isso acontece, nós vamos ver vários médicos, isso é fato, quando nós temos conhecimento dele dizer, foi milagre de Deus na vida daquela irmã. Foi milagre de Deus na vida do irmão, porque ele estava aqui, nós bem estudamos, vai trazer ciência de tantos outros lugares para conseguir concluir que aqui é só a ação de um Deus que é vivo na vida dela, por conta de uma fé que se manteve viva em meio ao caos, em meio à enfermidade que a mente humana, quanto às suas emoções, já tinha diagnosticado desenganada. Aí quantos de nós não estamos desenganados na nossa realidade de fé e somos embargados por conta de um poder aquisitivo ou um meio social que nós não temos percorrido e nós nos sentimos acuados porque o que nos defende ou aquilo que é a defesa para aquele ambiente, para aquele momento, não fala de uma natureza espiritual. Fala daquilo que é físico, fala daquilo que é humano e fala daquilo que nós buscamos, parte do princípio ativo de um bom trabalho, de um bom emprego, de um bom status, de um lugar onde eu percebo e tenho alguém que influencia ou tenha influência suficiente para manter a eficiência e o bom senso de avançar comigo para frente. Nós estamos falando de alguém que no seu status social poderia, em meio ao seio ou ao meio que ele vivia, ele resolveu o seu problema mais rápido. Mas quando é necessário Jesus se revelar de maneira única, insubstituível na vida do ser humano, é onde ele permite os vazios que só podem ser por ele preenchidos. Nós não estamos falando de alguém que perdeu tudo porque era alguém azarado na sua realidade. Nós estamos confirmando a ação de um Deus que faz milagres
E no seu momento presente, através do seu filho, ele realizaria uma maravilha, onde marcaria a história daquela mulher diante daquela realidade, que existia uma filha precisando ser socorrida. Glória a Deus. Aí nós vamos chegar lá onde nós queremos para atentar a ação de Deus naquilo que Ele quer todos os dias que nós venhamos entender. O porquê não dizer aprender. É aprendizado mesmo, ó, que faz nós amarmos em meio às situações delicadas de seja qualquer que seja o problema adverso que a gente vai viver, ou que Deus permite que a gente se depare, e nós vamos observar Deus querendo todos os dias nos ensinar. Mas de que maneira? Aí nós vamos perceber que aquela mulher, quanto ao meio social, ela já não podia mais ter, por conta da enfermidade que não permitia. Aí o que nós vamos bem perceber? Que ela já sofria uma amargura de alma. Ela já tinha uma angústia ativa, porque todos os seus haveres, ainda no versículo 43, ela já tinha perdido. Aí nós vamos detalhar a ação de alguém que vai de maneira espontânea, de maneira costumais, daquilo que ele já fazia ao passear, ao estar naqueles lugares com os seus discípulos, ensinando, incentivando os mesmos ao imitarem. Ele vai estar chegando por lá. Ele vai estar olhando para aquela multidão com a mesma sede ou necessidade de abençoá-los. Ou seja, o perfil de Jesus Cristo, ele não muda quanto à nossa realidade de ingratidão, quanto à nossa realidade de imperfeição, de limitação, tanto quanto as nossas emoções, quanto aquilo que a gente está acostumado a crer, que é só pela vista. Uma vez que nós olhamos para a nossa situação atual e nós já damos data, nós já carimbamos mesmo, derrota, aqui não tem mais jeito, não tem mais solução, é onde Jesus Cristo entra para dizer que Ele é a ação que nós precisamos para mudar a direção do nosso viver. Porque quanto ao nosso viver, é nós que vamos dizer o que estamos necessitando. É nós que vamos com Ele conversar, se relacionar e buscar em humildade aquilo que Ele, com muito amor, vai para nós liberar. Aí nós vamos perceber já Jesus, glória a Deus, Ele chegando lá no versículo 44, em meio à multidão, ele percebendo aquela mulher de maneira que ela, ouvindo falar de Jesus, ela vai apenas em um ato tocar de maneira que vai fazer uma diferença tão grande na vida dela, para nunca mais ela esquecer, para nunca mais ela deixar aquele testemunho de contar, para nunca mais ela olhar para a sua realidade, para o seu meio social e focar que o principal ou a prioridade da vida dela só seria ou só produziria vida ou teria vida se ela tivesse aquele que no seu momento de enfermidade era o que aparentemente o socorria. Mas nós vamos ver Deus trabalhando com esta mulher em um encontro marcado pelo céu, por Deus Pai, naquilo que já era descrito na sua missão, acontecendo para que naquela multidão, ou no meio dos demais que estavam por lá, em Jesus ela pudesse tocar. Aí Jesus, vendo este momento que foi único na vida daquela mulher, nós vamos também lembrar, sem antes nós deixarmos bem claro, e podermos encerrar aquilo que esse texto ele quer concretizar para nós. Ela, sendo esta mulher
que estava trabalhando, se esforçando, uma mulher bem de vida, tinha poder aquisitivo para se manter no social viva suficiente, ou até mesmo poder dizendo que poderia eu pensar assim que ela não dependia de ninguém, nós vamos observar alguém que iria entrar em um vago, em uma área da sua vida que mesmo com o seu meio social ou o seu poder aquisitivo não dava mais para suprir. E aí nós vamos percebendo ela com uma estratégia, nós falamos de estratégia. Aí quando se fala de estratégia, parece assim que o nome ele soa ali alguém que quer ganhar vantagem. Não, a estratégia jamais é alguém que quer levar vantagem. Ela se viu, é um momento desesperador, de longos anos vivendo o mesmo caos de vida. E uma atitude de fé daquela mulher fez ela ficar inconformada com aquela realidade? Não esclarece uma inconformação, mas fala de uma identidade específica que ela soube que haveria por lá e ela quis ouvir e ver de perto. Não também. A mulher tão acanhada com a sua realidade, sabendo que naquele período, por conta desse fluxo de 12 anos que ela sofria, o certo ela era estar distante ou desassociada deste ambiente social, onde ela poderia os contaminar. E os contaminando, ela poderia ser ainda mais rejeitada ou sofrer agravos maiores quanto à sua realidade. Então, ela saindo daquela zona de perigo maior por conta de uma depressão, por conta de uma emoção que já estava abalada por longos tantos anos de enfermidade, nós vamos perceber aquela mulher chegando por detrás de quem estava ensinando no meio daquela multidão. E nós estamos falando de alguém cuja identidade estava sendo identificada do começo ao fim desta história que envolve o príncipe da sinagoga. Aí nós vamos observar, poderíamos fixar o nosso olhar para fazer uma comparação? Claro que não, mas nos permite lembrar que Jesus, quando ele quer realizar um milagre na minha e na tua vida, pode ser o príncipe, pode ser o governador, pode ser o prefeito, pode ser o presidente, qualquer que seja a autoridade denominada mais poderosa do que eu e você em meio à nossa realidade de caos. Mas quando Jesus ele quer transformar um milagre que já estava determinado como impossível nas nossas vidas, o que ele faz? Ele transforma a água em vinho. Glória a Deus. Ele traz para a nossa realidade uma água tão viva que ele diz que o último é o especial. Que ele disse que você pode ter procurado o primeiro médico e ele ter te dito que não tem mais jeito para a tua vida. Então você pode ter procurado o segundo médico e ele diz assim, aqui não tem mais solução para ti. Mas quando chega o terceiro, que é o vinho principal, onde os convidados já estão esperando, aquele momento da troca em que o casal vai blindar, existe um ponto ímpar. Naquela ocasião importante, nós nos achegarmos a um Deus que faz milagres e através do seu Filho Jesus, ele só precisou ser tocado. Glória a Deus. E ele sendo tocado, ele vai de maneira única em meio a tantos íntimos dele, inclusive os seus discípulos, e onde ele cita bem Pedro a ele disse... E, negando todos, Pedro disse, os que estavam com ele, mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes quem é que me tocou. Glória a Deus. Pedro ali assustado por não perceber, podendo perceber, mas aonde é que há uma diferença ímpar naquilo que Jesus queria ensinar naquele período para os seus discípulos? Esta missão, ela é minha. Ela é particular, ela é individual. Ela vem diretamente à ordem do meu Pai.
Por ele eu estou autorizado a curar. Por ele eu estou autorizado a fazer maravilhas. Por ele eu libero a água ser transformada em vinho. Por ele eu curo o paralítico. Por ele eu trago as mãos ressequidas, uma maravilha específica. Por ele eu curo 10 leprosos de uma vez. Por ele eu faço algo que ninguém jamais fez. Por quê? Porque a missão era de Jesus Cristo. E os discípulos, ao se maravilharem, em especial Pedro, no individual que o questionou, o que acontece? Era algo tão relacionado àquilo que Jesus mais se fragilizava. Aí alguém vai dizer, oh meu Deus, mexeu na bondade daquele homem. Não, era onde a necessidade da sua missão precisava ser revelada. Era curar aquele que estava ferido, curar quem precisava ser estimulado a se manter saudável até o seu último momento. Nós não estamos falando de alguém que não foi desenganado. A moça já tinha sido desenganada pelos médicos. Ela tinha gastado tudo, procurou para cá, procurou para ali e não encontrou nos mesmos. Aí nós vamos ver que eram aptos para cuidarem daquilo que eles já faziam, inclusive rejeitá-la porque ela não podia mais ter acesso ao meio social que ela vivia. Porque a mulher, mesmo o texto não identificando, mas era uma mulher que tinha uma condição boa, era uma mulher rica. Mas ela perdeu em um âmbito espiritual que para ganhar você tem que se esvaziar. É por isso que Jesus não poderia dar aos discípulos a legalidade daquilo que ele foi autorizado pelo Pai, porque era dele. Era uma missão individual, era uma missão particular de Jesus e era a única que iria fazer jus a tudo aquilo que ele precisou fazer lá no início, se esvaziar da sua glória, porque ele também era príncipe. Glória a Deus. E como príncipe de um reino celestial, ele desceu 100% homem, 100% Deus, mas em nenhum momento do seu Pai escarneceu, a não ser na cruz do Calvário, quando ele diz, passa de mim esse cálice, mas não pode passar o cálice. Foi o único momento que a gente vai perceber uma fragilidade daquilo que é carnal, que é do homem natural. Ele perceber que era uma humanidade que nada tinha a ver com o seu reino, nada tinha a ver com o seu pai, mas estava tão ligado entre ele e o pai, este propósito em particular, que ele não poderia falhar. A falha era do homem nas suas misérias, nos seus piores delitos, falhando todos os dias com ingratidão. Com o sentimento de ingratidão. Então Deus ele vai nos ensinar que quando Pedro ele confirma automaticamente que ele não sentia, nós estamos falando daquilo que a própria Bíblia registra, que quando é de Deus o Espírito testifica. Quando é de Deus o Espírito testifica. Aí por que não testificou com Pedro a virtude que era liberada para a vida daquela senhora que estava enferma? É porque no momento único de Jesus Cristo, ele se revelaria para atentar a posição de alguém que não estava impedido de ser abençoado, mas precisaria revelar para todos quantos ali passavam que na área de milagres e maravilhas era só Jesus que realizava. E aí, ao tocar na orla do mestre, levando para o significado das palavras, nós vamos lembrar do mar, nós vamos lembrar de rio, nós vamos lembrar de lago, de tantos outros fluxos urbanos, mas em especial, esta orla, baseada naquilo que a Bíblia registra, era uma roupa, um manto, podemos dizer, nas suas extremidades, longos que os cobria, e os mesmos, eles, quando assim se vestiam, era porque, por aquela roupa, daquela maneira padrão, ficava identificado que eles estavam autorizados para abençoar todos que por ali passassem. Aí nós vamos fazer referência de pastor. Jesus era um pastor, o próprio João vai afirmar isso para nós, mas quando a gente vai ver Jesus fazendo referência daquele toque,
Ele quer incentivar o discípulo a perceber alguém que não era notado, ou não fazia questão de estar à mostra quando o poder invisível a invadisse. Porque a ação de Deus nas nossas vidas, ela é pela fé. E essa invasão naquilo que vai extrair de nós fé e vai trair, não, mas vai atrair o nosso olhar para aquilo que se faz necessário, que é uma cura interna. Nós estamos percebendo que aquela mulher, na sua realidade ativa de percas, ela optou arriscar naquele último momento, naquele momento ímpar, que só este homem que estava passando por lá poderia curar. Porque a informação de Jesus para lá e para cá era grande. Tem um Jesus aí que faz milagres, tem um Jesus, nós vamos ver em outras parábolas. Tem um aí que ele se julga Deus. E não é diferente nos dias atuais. Aonde nós adoecemos é não reconhecermos através da Bíblia Sagrada. Aí nós desviamos o nosso olhar e vamos idolatrar ou trazer para a nossa realidade uma adoração a um Deus que é considerado estranho na nossa realidade. Pois o mesmo não realiza milagres, o mesmo ele não faz o preenchimento de um vazio que a alma, quando ela exala, quando grita, e o socorro ele é celestial. Não tem como nós atribuirmos a outrem aquilo que só Jesus proporcionaria para aquela mulher. Então, no momento em que parou a ação dos médicos na sua vida, foi ali que Jesus entrou. Jesus ele não é invasivo em um ponto crucial que ele vai deixar-nos esperando, só que a gente espere só por ele. Muito pelo contrário, ele nos convida e ele nos incentiva, ainda nesse texto, a nós recorrermos mesmo aos médicos, aos profissionais de saúde, às pessoas especializadas em área que nós necessitamos aprender e nos render todos os dias a nos posicionar de maneira adequada. E com humildade, nós nos debruçarmos diante dos mesmos para procurarmos colhermos sementes de aprendizado. Pois se não for assim, nós nos tornamos leigos quanto o príncipe da sinagoga. Nós vamos perceber que a atitude foi de um leigo tão real que ele poderia se considerar alguém que o atendimento seria prioritário a todo custo, porque ele era isso, era aquilo. Mas para nós não fixarmos o nosso olhar neste homem, neste perfil, nós vamos abraçar a causa desta mulher. Ela não tinha mais solução. E nós vamos imaginar que o medo dela era de morrer. Mesmo com o fluxo sem provisão, sem providência nenhuma para ele estar estancado. E o estancando, ela pudesse, no mínimo, se alegrar, porque o sangramento ele já tem cessado. E nós vamos ver que não foi assim. Ela optou todos os dias por algo radical ela fazer. E ali correr atrás de alguém que ela ouve dizer, ou ela sentindo necessidade de buscar conhecer, ela se rendeu. E se rendendo, ela vai tocar em Jesus. E eu imagino que nas convicções de desengano, onde o ser humano ele já trabalhou as suas emoções, não. As próprias emoções, elas sofrem o impacto daquilo que a nossa realidade está cercada. Se é de decepção, se é de frustração, se é de engano, se é de mentira, se é de desonestidade, seja lá o que for, nós somos e sofremos o impacto daquilo que nos rodeia. Dificilmente você não vai sentir o impacto. Lá aconteceu um terremoto lá do outro lado do Brasil. Nós sentimos o impacto porque automaticamente é mandado para a mídia. E quando manda para a mídia, eles já dão alertas daquilo que o nosso Brasil precisa cuidar, porque começou lá e pode aparecer por aqui a qualquer hora. Nós estamos dando um exemplo que é real. Mas aonde que nós queremos parar o nosso olhar? É para aquilo que Jesus ele vem nos convidar todos os dias, é que diante dele, ou somente nele,
nós venhamos ter a esperança de obtermos soluções para aquilo que a gente necessita. É onde a nossa necessidade, ela ganhou espaço. Porque onde há precisão e eu precisando buscar em outros lugares, eu busco. Mas aonde há uma necessidade ativa, um vazio que ele não pode ser preenchido em nenhum desses lugares, em especial na área da saúde, que eu posso considerar principal para as nossas vidas. Você não teve retorno daquilo que você gastou, daquilo que você procurou todos os dias, os melhores médicos, os melhores hospitais. O que acontece? Jesus, ele vai se revelar nesta parábola, nesse texto, o médico dos médicos, apenas com um toque este que foi referência daquilo que se tornou transparente. Jesus é alguém que quando ele te abençoa, ou ele decide todos os dias te abençoar por conta de um ato que não foi errôneo da sua parte, ele envergonha, entre aspas, porque não foi vergonha para os seus discípulos, mas ele os constrange em uma realidade ativa que os mesmos com ele seguiam, com eles caminhavam, com ele, que nós estamos falando de Jesus. E ali nós vamos percebendo Jesus na sua identidade ativa, que com ele estava o Espírito Santo. Mas quando nós pluralizamos, é porque nós cremos que ali ele não estava só trabalhando para o seu Pai, que com ele estava o autorizando. É por isso que nós reforçamos a certeza que com eles estavam os discípulos trabalhando de maneira esforçada, mas os mesmos não poderiam se conectar a uma realidade tão espiritual quanto a daquele pai. A daquele pai que é o filho autorizava para abençoar os demais. E aí nós vamos crer que quando a mulher ela sentiu essa virtude sendo liberada da parte de Deus, e a virtude era na área física, onde a saúde estava comprometida, ela não meteu os pés pelas mãos, ela tomou uma atitude que muitos de nós costumamos em ficar ali se mantendo no anonimato, porque Deus, quando ele quer revelar o seu poder através de nós e nas nossas vidas, na hora certa ele nos mostra. Não existe essa de nós querermos nos exibir com aquilo que não é nosso. Não existe esse momento de nós trazer para a nossa realidade, seja de riqueza ou de pobreza, de riqueza ou pobreza, é o momento exato de que Deus ele precisa se sentir forçado a nos revelar. Isso não existe. Quando se trata de Deus Pai, ele trabalha de maneira tão comunicável com Deus Filho, que ele incentiva ou estimula o Espírito Santo a nos dar vida. A vida onde, irmã Deuslene? Nas orações, no louvor, no nosso pensamento, nas nossas ações, e são elas que contribuem de maneira fortalecida, que a presença de Deus nas nossas vidas, ela precisa se tornar visível. É notório a ação de Deus, e até para nós termos vitória, nós temos todos os dias ser humildes, para ver Deus liberando virtude esta, que até os discípulos fiquem confundidos. A Bíblia, após este milagre ocorrer na vida daquela mulher, não diz que ela se tornou discípula, mas foi liberado sobre a vida dela, que não caminhava com ele, mas estava no anonimato dentro de casa, sofrendo um descaso dos médicos. Não, ela apenas foi desenganada. O seu último recurso era uma ação que não era errônea, e o texto diz, ela procurou de maneira estratégica tocar neste homem, porque se ele fizer milagre, ele faz, e aí eu vou embora. Não, Jesus ele não quer que a gente receba o milagre e vá embora sem ser notado. Quando ele realiza o milagre, ele deixa de maneira clara que ele estabelecendo isso na tua vida, não tem quem te impeça de progredir em uma área da tua vida que foi considerada falida pelo homem natural, e nesse caso a medicina, que estuda de maneira que nós vamos perceber que a tecnologia, ou por que não dizer a ciência,
ela cada vez se torna avançadíssima. E ali nós concluímos que quando ele diz assim, quem me tocou? A mulher, automaticamente ela percebe que ela não poderia se ocultar. Mas aonde é que fica a atitude ou a reação dos demais em meio à multidão de observar que enquanto a sua necessidade de se esconder, de se ocultar, de procurar ficar em uma... Mesmo que ela tivesse ali imprensada, apertada, como o discípulo ele fala para Jesus Cristo, mas nós vamos observar um outro ponto interessante naquela mulher, foi que ela não... Podemos dizer que ela não fazia tanta questão desse destaque, deste desenrolar, que alguém pudesse olhar para ela e fosse lá perguntar se ela estava precisando de algo, porque tem pessoas assim na nossa realidade, no nosso convívio. Eles precisam ser abençoados por Jesus Cristo de maneira que alguém tem que ir lá os incentivá-los. Nós estamos falando de alguém que foi estimulado pelo próprio caos que a vida permitiu vivê-la. A vida permitiu essa mulher viver um caos tão grande, e em meio a esse caos, ela foi estimulada, e nós cremos que foi pelo Espírito Santo de Deus. Ao ouvir falar de Jesus, ela vai crer que aquilo que ele fala é real, e automaticamente ela vai buscar nele aquilo que só ele proporciona. O currículo de Jesus não estava exposto, as qualificações profissionais de Jesus não estavam ali em um cartaz espalhado para as aldeias, por onde ele passava, e as multidões o acompanharam, muito pelo contrário. Era apenas pelos milagres e as maravilhas que ele fazia. E ele fazendo assim, todos quantos nele cria, viviam algo sobrenatural nas suas vidas. Ou seja, tudo que aquela mulher precisava era de algo sobrenatural para solucionar o seu problema que ela viveu, e foi pela vista. Ou seja, no incentivo daquilo que o poder aquisitivo tinha para proporcionar, ela mantinha vivo aquilo que apenas ela via. Enquanto ela pudesse ter o dinheiro na mão, tinha médicos, tinha consulta, tinha as melhores soluções. Mas depois de não encontrado, perdendo tudo aquilo que ela já teria gastado, nós vamos ver um abrir de multidão, ou seja, uma multidão dando espaço para alguém que, mesmo sem querer ser notado, precisa nele tocar. Mas quem é ele? É aquele que alguém já disse que faz milagres, é aquele que alguém disse que no seu contexto, mesmo ele parecendo ser falso, mas é tão verdade aquilo que ele exala, que só ao tocar você vai ver ele liberar. Então é forte a gente perceber que no caso de Pedro foi algo tão real, ele esperar o momento certo na vida dele, que vamos ver Deus confirmar que obras maiores Pedro ia fazer só com a sombra. Isso é poder de Deus na vida de alguém que acompanhou, que desejou por ele aprender, mas neste momento em que Deus é o nosso mediador, Deus é aquele que faz o percurso entre a criatura e o Criador, nós somos quem, queridos? Nós somos alguém que depende deste amor genuíno, e o mesmo libera para nossas vidas virtude dos altos céus. E aí nós vamos contemplar aquela mulher caindo em si, ou a realidade ativa daquilo que ela sentiu foi tão rápido que ela bem percebeu que não poderia se esconder. E não é diferente conosco em diversos âmbitos da nossa realidade. Quanto ao pecado, quanto à sujeira, quanto ao milagre, quanto a um testemunho para contar. Onde tiver a ação de Deus nas nossas vidas e uma virtude dele sendo liberada para nós, nós precisamos testemunhar. Estou falando de um testemunho que ele é tão vivo e rico nas nossas vidas, que a sociedade que nós permeamos, aonde quer que nós venhamos estar entrelaçados, ligados, arrolados, nós vamos perceber Deus dizendo: aquilo que nós perdemos
que ficou para trás nem se compara àquilo que ele está liberando para as nossas vidas. Porque tudo que aquela mulher precisava era só da cura. E o dinheiro não pôde proporcionar. Mas enquanto vida e fé, naquele último momento, Deus transformou para aquela mulher a água que ela tinha bebido em vinho. Por quê? Porque faltou no último momento. Faltou o quê? A necessidade de médicos, não mais. Faltou a necessidade de Deus abençoar de maneira que ela veio exalar no último momento. Foi quando ela reconheceu que não poderia ocultar a ação de Deus na sua vida. E vendo ali o sangue estancar, e todo o povo percebeu que ela se aproximou e tremendo, ela reconheceu que foi ela que tocou. E nesse espaço de tempo e momento, Jesus a sarou. E ali nós vamos concluir ele dizendo: vai, mulher, porque a tua fé te salvou. Mas uma recomendação ativa para tudo aquilo que ela havia perdido, ela ia contemplar após aquela cura física. Ela não iria contemplar antes, durante o momento adverso. O verso a ser descrito por aquela mulher era após a sua cura. A cura física, que não ia mais debilitá-la. A cura física, que não iria mais paralisá-la. A cura física, que não iria mais impedir de avançá-la. Ou seja, ela retornar para casa com a certeza: não tenho mais nada, mas estou de pé para testemunhar de um Jesus que ainda faz milagres. Ou seja, é um comparativo daquilo que nos mantém ativos e vivos na presença de Deus, em especial na casa dele, casa esta que é sagrada. Em nenhum momento nós não estamos falando de uma consulta naquilo que nós recorremos a outros ambientes hospitalares. Nós estamos falando de uma casa que, no seu contexto e função, ela traz consigo a certeza de que só o Espírito Santo, através do seu Filho amado, pode proporcionar, que é salvação. Salvação para a nossa vida, salvação para a nossa alma e salvação para tudo aquilo que é o Espírito grita, é o Espírito gritando, é o Espírito todos os dias nos alertando que ele precisa de paz. Mas aonde é que esta paz de Jesus Cristo ela está nos convidando a viver, é naquilo que nós tomamos posse e o próprio texto chama de vida. Porque onde a medicina humana, limitada, fragilizada por conta de uma ciência que mesmo avançada, eles não podem ocupar o lugar de um Deus que faz milagres sobrenaturais, é justamente onde ela já tinha tudo gastado. E por ter tudo gastado é onde Jesus vai projetar com ela o mais real de todos os milagres. Você perdeste para ganhar? Ou ganhaste em mim porque perdeu? Não, o texto ele reforça-nos a certeza de que muitas das vezes por nós não estarmos, não é nem uma questão de prioridade, é apenas uma necessidade ativa que o homem tem, o homem limitado, natural, fragilizado por conta das suas adversidades, ele saber escolher o melhor lugar para ele estar. Nós estamos falando do melhor lugar para estar. É isto que esse texto, no que se refere a esta mulher, é o melhor lugar para ela estar. Já pensou? Ela poderia não ter gastado tudo, mas foi de antemão a vida lhe permitindo uma enfermidade incurável para que ela pudesse gastar tudo aquilo que amanhã ela poderia recuperar. Mas quando se trata de um Deus que ele quer fazer milagre no que tange ao sobrenatural, para mexer com o nosso espírito, aonde ele mais grita por socorro, aonde ele mais grita por descanso, aonde ele está cansado de tanto correr para lá, correr para cá, e ele não vê solução porque não dá em nada, tá sempre
voltando para a estaca zero, porque ele não conseguiu entender que é de lá que começa tudo nas nossas vidas. Aí nós vamos dar um exemplo real daquilo que nem a direção à esquerda e à direita pode nos proporcionar. Nós temos um alvo que é Jesus Cristo, e é Ele o único que nos conduz à vida. A vida que traz para nós salvação. E aonde que nós encontramos? Em qualquer lugar que nós recebemos o convite, mas uma coisa se faz necessária: nós estarmos em uma casa que foi separada para o adorá-lo. Jesus, enquanto terra, enquanto missão, ele cumpria, indo nas aldeias, indo nas praças, nas cidades, indo em lugares e lugares que ninguém passava. Não, muitos passavam, mas quando se tratou dele e ser cumprido esse ide através daquilo que ele fez desde o princípio, nós vamos perceber Jesus nos estimulando a melhorarmos a nossa vida ou buscarmos melhorias para um espírito que ele, muitos dizem assim, ele só tem descanso quando morre, não é isso? O espírito que descansa. Mas ali a gente vai ver que é gritante, que até os espíritas, no contexto, no que fala a religião, eles conseguem trazer da morte a vida para eles e com eles sentar para conversar. Só para a gente ver onde é que o ser humano ele trabalha em diversas áreas da vida, cuja religiosidade ele sente necessidade de querer sanar, que é o vazio. Mas o vazio de quê? Das emoções que estão equilibradas naquilo que ele sente saudade. Se ele sente saudade de um tio que morreu, se ele sente saudade de um pai, se ele sente saudade de alguém que ele por algum momento ele perdeu a vida, permitiu que ele sofresse esse agravo e ele não consegue recuperar de maneira nenhuma ou sanar aquela dor, ele traz para ele essa realidade que já está lá enterrada debaixo de 7 palmos. E alguém vai dizer assim, é triste nós vermos, e a Bíblia ela condena em uma situação que o homem ele consegue priorizar mais aquilo que ele vê de alguém que já faleceu do que o que o próprio Jesus recomenda. Nós temos que amar enquanto há vida. Enquanto há vida, há esperança de nós recuperarmos esse bom convívio. Esse convívio que traz para nós momentos felizes, e mesmo não sendo só os momentos felizes, nós somos estimulados a mudar o nosso comportamento, porque nós somos forjados naquilo que o ambiente ele está adornado. Se eu chego em uma casa que ela está destelhada, automaticamente eu me incomodo com aquilo que se eu posso fazer, eu tenho ali aquele incômodo, é nosso, de querer melhorar, porque nós não gostamos daquilo que nós estamos a olhar. Mas quando se trata de uma realidade que nós não temos o poder ou o controle de administrar, nós queremos para a nossa realidade. Nós queremos, com tanta verdade, se possível, for até ressuscitar essas pessoas para um presente momento ou um mundo que não é nosso. Porque o mundo que nós estamos falando e vivendo, nós queremos transmitir vida para quem crer que a vida ela ainda existe neste seio familiar, neste meio, nesse convívio que é sagrado, e fala de Jesus Cristo. Jesus Cristo é aquele que do começo ao fim do propósito, ele convida os mesmos a ter vida. Mas aonde é que nós entramos para depositar que essa mensagem ela precisa ser levada para este lado ancestral de uma realidade ativa de vários vazios? É porque o ser humano, naquilo que ele é limitado, ele estudou para imitar aquilo que ele tem como referência, que são livros e mais livros, e ele se esmerila, e ele mergulha, e ele debruça, e tudo que ele quer aprender, e ele vai se render noite e dia a buscar mais conhecimento e conhecimento. Jesus Cristo, naquilo que ele parou, toda uma ação negativa contra o homem, foi lá no princípio
quando houve um ato errôneo e o próprio Deus teve que fazer uma intervenção. Aí nós vamos lembrar de médicos do mesmo jeito. Tem uma necessidade tão grande de nós fazermos essa comparação, porque quando há uma intervenção cirúrgica, em uma área da nossa vida ou em algum lugar que é nosso que já está comprometido. Ou seja, a árvore da vida que o casal não podia tocar porque eles iriam perder tudo aquilo que era o próprio Deus que queria para eles proporcionar. E os mesmos, perdendo, tiveram que descer ladeira abaixo do paraíso. E ali nós vamos perceber Jesus Cristo morrendo por uma humanidade que não merecia, por causa de alguém que no seu projeto de vida era só o quê? Era só desumanidade, era só vandalismo quanto à sua própria realidade. Nós estamos falando de um comparativo de Jesus Cristo e o próprio diabo. E a finalidade do inimigo das nossas almas é destruir aquilo que o próprio Deus ele vem construir lá do início, que é o projeto que é o mais perfeito de todos, com efeito, contrário a uma realidade de vazios que jamais poderão ser preenchidos na mesa de bar. Eles não podem ser preenchidos em um momento rápido, ou por que não dizer oportuno, naquilo que eu procuro. Eu estou constantemente buscando soluções para mim em diversas áreas, mas eu formei um verso que aquele momento para. E ali nós vamos observar Deus, que quando ele tem um encontro marcado conosco, esse vazio da alma ele precisa ser sanado, para que o Espírito ele tenha paz. E o Espírito ele só encontra paz em Deus não é quando ele está enterrado nos 7 palmos, porque tem um espiritismo para revelar que não é sobre isso. É sobre uma alma que creu e ver todos os dias Jesus Cristo realizando maravilhas e milagres naquilo que a humanidade, mesmo não merecendo, ela continua crendo que só Ele faz. Nós estamos falando de alguém que, embora esteja o médico mais especializado, esteja a ciência mais avançada, mas não ocupa o lugar de Jesus por nada. Por quê? Porque do nada ele veio se esvaziando. E se esvaziando de tudo aquilo que ele tinha, que era um reino celestial, que produzia para ele vida, ele vai morrer por uma humanidade que não merecia. Para ele sofrer essa rejeição, é só até enquanto ele permite. Porque depois que ele não permite mais, nós vamos ver Jesus Cristo confrontando essa mesma humanidade acerca dos seus pecados, para que venham se arrepender e crer que só Ele é que perdoa. Aí ele segue a sua vida, seja ela como for, de maneira deliberada ou não, mas causando nele uma comoção todos os dias. Você é estimulado todos os dias a se convencer dos seus pecados. Eu vou te lembrar todos os dias que foi eu que morri, Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele vai te constranger, que foi na cruz do Calvário que ele padeceu. E não tem como para onde tu correr. Porque mesmo que tu corra para lá, para a melhor placa, mesmo que tu corra para o melhor ministério, mesmo que tu ache que tu tenha a melhor das chamadas, mas para realizar o maior milagre que Pedro realizou, é só depois que Jesus, pelo Pai, o quê? Ousou todos os dias liberar. Mas liberar o que, irmã Deusilene? A passagem. Não, já estava determinado. Determinado por Deus em um tempo hábil de 3 anos e meio, de tudo isso acabado. E os mesmos que estavam com ele iriam imitá-lo. Ser discípulos como ele imitava ao Pai. E aí é que eu gosto sempre de frisar Paulo. Paulo foi aquele perfil característico que, desgastando-se a perseguir os mesmos cristãos que logo mais ali ele seria, era ele se atrever todos os dias que nunca mais ele veria ou teria paz. Porque ele entendia que ele seria perseguido por conta de uma identidade que muitos não conheciam. E por não conhecer, eles teriam que crer. Ou seja, o exercício que Jesus Cristo nos convida todos os dias a responder está baseado na fé em Deus Pai, e crendo que Deus Pai, ele nos autoriza a fazer obras maiores na terra, nós vamos obedecer ao chamado de Deus, de ir por onde for
e pregar o evangelho a toda criatura. E essa criatura, lembrando que ela tem um Criador, ela vai viver aquilo que aquela mulher viveu. Um momento único, um momento individual e um momento particular. Mas aonde que Deus Lene percebe relacionamento daquela mulher com Deus? Foi naquilo que a oportunidade veio para ela acalhar. Ela viu a necessidade de ir atrás e quando ela, na orla dele tocasse a mentalidade daquela mulher, foi algo tão desesperador, podemos dizer assim, que a minha única alternativa é o Senhor. A minha única alternativa é tocar em um homem que, se o médico na terra, em tudo que eu gastei, eu não vi solução, então ele deve ser alguém que é mais do que esses homens. Ele não pode ser alguém igual a eles. Então eu vou limitar a minha fé naquilo que eu preferi todos os dias imitar. Não, eu prefiro no dia de hoje, neste momento que foi marcado por ele para mim, ou que eu senti de dentro para fora no meu coração e os meus olhos, os meus pés, a minha mente, a minha ação, que não foi errônea, obedeceu. Eu vou segui-lo e vou imitar os seus discípulos. Eu vou entrar, eles podem me apertar, eu vou me sentir ali oprimida, porque essas coisas comigo não combinam, mas o que acontece? Eu tô precisando suprir uma área da minha vida que só pode ser preenchida por ti. Aí eu vou imaginar essa mulher fazendo igualmente a nós, em algumas situações que nos ocorrem. E se for tu, Jesus, que alguém diz por aí, tu realiza esse milagre. E é onde a gente viu que Jesus ele realizou esse milagre poderosíssimo na vida daquela mulher e ela não pôde mais ficar ocultada. Por quê? Porque onde Jesus precisou se esvaziar foi onde ela precisou perder para ganhar. Ela precisou perder para ganhar e ele não jogou na cara. Ele não fez a exibição daquilo que ela perdeu, porque ele também perdeu. A diferença da perca de Jesus para realizar o milagre na vida daquela mulher e aquela mulher perder para ganhar é porque o ambiente que ela permeava de Jesus, ninguém podia falar. Não me fala de Jesus aqui, porque Jesus não se pode falar de Jesus aqui neste lugar. Falar de Jesus é algo tão contrastante ou causa um impacto tão grande naquilo que a gente está acostumado a olhar, que o que acontece? Se nós falarmos desse Jesus por cá, eles vão me rejeitar, eles vão me desprezar. Aí é um outro ensinamento para nós. Quando nós amamos Jesus verdadeiramente, ou aquilo que nós somos estimulados a fazer por conta de algo, que o próprio destino, o próprio momento, aquilo que a vida ela vai nos permitir viver, nós vamos perceber Jesus nos ensinando algo. Quando Ele quer nos abençoar em uma área da nossa vida que nós estamos necessitados, é Ele descarregar aquilo que nos sobrecarrega. Aí nós vamos lembrar de: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ou seja, o fardo daquela mulher há 12 anos já estava tão grande que nós vamos lembrar do ministério de Jesus com 12 anos apenas. Ou ele já destrinchava, ele já desenrolava algo maior na sua vida ocorrendo e a mulher correndo para todos os lados nesse período de 12 anos. Ou seja, um marco histórico vivendo para a glória de Deus Pai, onde aquele fluxo ele precisaria acabar e o sarar de Deus, o agir de Deus que mudaria a história daquela mulher, seria ela se deparar em um anonimato na sua vida acabar, em um momento de descaso, rejeição por conta da situação que ele acometeu, ela nunca mais viver, porque era tudo para a glória de Deus. E quando se fala de Deus, queridos, é aquele que do princípio ele já existia, e só no 7º ele descansou. Descansou porque ele entendeu que o serviço de 6 dias era perfeito. Então nós vamos atestar e comprovar que Deus, quando Ele quer trabalhar em nós e para nós,
ele vai ousar nos amar de maneira que até os discípulos que com ele se juntar não irão entender o milagre que na nossa vida ele vai realizar. Por quê? Porque ele resolveu ali nos abençoar. É uma questão dele querer e efetuar. O querer é de Deus e o efetuar também. E se ela, em Jesus, veio tocar, é porque ela cria que somente ele poderia lhe abençoar. Amém? Tomamos posse da nossa bênção e trazemos para a nossa realidade, que é viva, que somente Jesus ele tem vida para nos dar. E quanto aquilo que quer trazer morte, desengano, tristeza, frustração, nós vamos entender que são as situações que a vida nos permite viver. Nós somos seres humanos limitados e somos levados ou experimentados das suas diversas formas, mas aonde nós nos atentamos para ver Deus nos abençoando, é onde nós vamos crer. Nós procuramos todos os dias a Ele obedecer. E privilegiada foi essa mulher que creu que Deus estabeleceria ali um limite para tudo aquilo que ela sofreu. Aí é que vem o choque de realidade que eu costumo dizer. O cristão, quando ele passa a se perceber como servo de Deus, que ele aceitou Jesus, que ele viu que aquela vida que ele levava já não é mais para ele, ele vai se moldando. Ou seja, o próprio Espírito Santo vai moldando esse caráter e ele vai ali modificando o comportamento, as ações, as vestes vai mudando. E todo ato que outrora era errôneo, mas uma coisa se faz necessária. Nós só conseguimos enxergar quando as cegueiras que tange ao espiritual, elas vêm a acabar. Então você vai ficar apenas com essa pergunta para que nós venhamos analisar. Foi algo que me chamou bastante atenção. Depois que aquela mulher perdeu tudo, ela optou por uma cura no seu sobrenatural que pudesse vir de um jeito que ela optou correr riscos. E se ela correu riscos, nós vamos entender que quando ela retorna para casa, ela chega decepcionada ou não mais frustrada. Mas uma coisa é verdade, essa alegria no que tange ao físico veio acontecer. Aí onde é que nós paramos para fazer essa reflexão e perguntar para nós mesmos o que ela de fato escolhera de lá para cá. Precisamos analisar ali para que nós venhamos entender o que Jesus Cristo queria nos ensinar, enfim. Que acabando-se tudo e ela não se ocultando, o que estaria ao retornar para sua casa essa mulher a pensar? É isso que a gente fixa na nossa mente com uma pergunta, que é importante de ser respondida por nós mesmos, uma vez que nós venhamos nesse texto meditar. Porque no ambiente de percas, tudo que nós queremos é recuperar. Nós queremos recuperar prejuízos, nós queremos buscar resolver da melhor forma possível, mas em uma realidade ativa ou meio social, que ela era benquista, ou alguém queria ela bem, mas ao perder tudo que ela tinha, ela não pôde mais ser aceita, e cuja realidade era de desprezo e descaso por conta da sociedade que já rejeitava, nós vamos perceber o seu retorno para casa. Então fica eu e você com esta reflexão e nos perguntando como seria se fosse nós mesmos naquela situação. Qual é a lição que, sinceramente, Jesus ele quer trazer para nós em um ambiente de percas, que nós, ainda não conhecendo, ainda não ouvindo a sua voz de maneira que nos tornamos sensíveis a obedecê-lo. E o obedecendo, nós fazemos jus àquilo que só um comportamento sincero diante dele recebe.
que é poder sobrenatural de ver na sua vida esse milagre realizado. Amém? Tomamos posse da nossa bênção e aceitamos Jesus enquanto há tempo. Mas se faz necessário nós equilibrarmos bem quanto às parábolas. Existem histórias, eu costumo dizer, e é algo que a gente fixa na nossa mente bem. Jesus, ele nunca dependeu das nossas percas para nos abençoar. Em nenhum momento. Ele só quer um coração que diante dele esteja disposto a se humilhar. Ah, mas humilhação no que tange é uma postura que eu tenho que me rebaixar. Porque nós vemos e percebemos a humilhação como algo que traz para nós um rebaixamento. Aí nós vamos pensar o time de fulano foi rebaixado, é um exemplo. E tudo que nós sentimos é vergonha, ainda mais quando nós torcemos por ele. Oh, meu Deus, mas é uma vergonha. Aí a gente ainda escuta um ditado deles, assim, perdendo ou ganhando, eu continuo contigo. Mas a diferença ímpar acerca de Jesus Cristo é que ele não nos considera um projeto falido. Desde que ele morreu por nós na cruz do Calvário. Alguém quer até jogar na nossa cara os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos erros, mas ele não consegue perceber bem que Jesus, quando ele nos chama, independentemente do nosso meio social, qualquer que seja o patamar, seja ele o nível alto até o baixo, quando ele quer realizar os seus milagres para nos abençoar, ele vai entrar em uma área que é física e adentro espiritual para preencher o vazio da alma. E dar descanso a um espírito que precisa ser confrontado todos os dias acerca daquilo que ele procura para a sua vida. Aí nós vamos lembrar de outros versículos que nós temos que nos ater todos os dias. Buscar a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá Deus. Nós estamos falando de uma paz que nos santifica e nos santificando nós temos acesso a um reino espiritual. E esse reino espiritual ele faz com que nós venhamos nos relacionar com Jesus Cristo, como herdeiros e co-herdeiros daquilo que ele tem para nos abençoar. Que são as bênçãos paternais, aquilo que vem de Deus para as nossas vidas. Aí nós vamos compreender melhor que Deus é muito lindo da parte de Deus. Deus, ele nunca dependeu que Deus lhe perdesse para ganhar. Deus nunca dependeu de você perder para que ele pudesse fazer você ganhar. Porque ele está falando de algo que é especialidade dele. A especialidade do médico era curar ou fazer com que aquele sangue se estancasse na vida daquela mulher. Na minha vida e na sua vida, ele conhece bem a área que nós procuramos hospitais, queremos estar buscando todos os dias melhoras, ou no mínimo amenizando o problema. Mas como referência viva daquilo que no espiritual só pode ser preenchido por Jesus Cristo, aí ele é que ele nos convida a aceitar este único caminho que é fonte de vida e conhecimento ativo daquilo que só o céu pode nos dar. Aí é o que? É o exercício da fé. A fé em Deus que melhora o nosso comportamento e que fixa o meu olhar para o alvo. Quem é o meu alvo? O que é o meu alvo? Aí nós vamos ver que trazendo para a nossa realidade de exemplos que a gente pode trazer como característica ímpar, que nos vigia todos os dias, isso se nós contratarmos, é uma empresa cujo nome é Alvo, e eles estão ali todo o tempo, dando sinais de que eles conosco estão presentes. Jesus Cristo, ele não é diferente. O nosso particular com Deus, ele é tão íntimo, ele é tão vivo, que quando ele nos convida a vermos ele como filho e ao mesmo tempo como filho, sendo nosso amigo, e o projeto de filiação de um pai que não negou a sua paternidade, ele se tornou nosso irmão. Então é por isso que nós temos que amar o nosso próximo como alguém precisando todos os dias ser abraçado, como os discípulos
abraçavam a causa de Jesus Cristo. A causa de Jesus Cristo, um reino que fala da Bíblia Sagrada, de um Deus que é Pai. Nós estamos falando sobre uma eternidade. E essa eternidade, ela traz consigo milagres, maravilhas, poder sobrenatural de Deus para abençoar ou multiplicar no que tange multidões para este ambiente que é sagrado. E no sagrado nós estamos falando do papel indispensável que é meu e que é seu como discípulos, de obedecer à voz de Deus. E obedecendo à voz de Deus, nós vamos obedecer e contemplar aquilo que Ele melhor faz por mim e por você. Aquilo que Ele entra para fazer e no último ato, né, no último momento, no momento que Ele sentiu necessidade de passar, porque já está marcado. O meu encontro, o teu encontro com Deus Pai, para que Ele possa realizar através do seu Filho o milagre que é vivo em nossas vidas, o Espírito Santo confirma, e se confirmou nas nossas vidas, a virtude é a mesma. A diferença é você se deparar com uma realidade de discípulos ativos na sua presença, na sua casa, e eles não se conectam. Por quê? Porque não testifica aquilo que é somente seu. Ou seja, o que é para você, o que vem de Deus para a sua vida, no individual, no particular, aquilo que faz você testemunhar de maneira diferenciada, que faz você trazer consigo que a única alternativa que eu tinha era aquela, você se alegrar mais ainda com este Jesus que se tornou seu amigo, e Ele não deixa ninguém te ocultar. Ele não deixa ninguém fazer culto daquilo que é seu, ou seja, quanto ao teu milagre, quanto à ação de Deus na tua vida, quanto àquilo que você viveu para chegar até onde Ele quis com você se encontrar. Amém? Tomamos posse desta bênção, porque é de Deus para as nossas vidas. Venhamos nos perguntar e crer assim que Deus, Ele nunca precisou que nós perdêssemos para que Ele viesse nos abençoar, porque Ele seria egoísta quanto àquilo que muitos de nós rala, soa para conquistar. E Eclesiastes, ele já vai confirmar, todo trabalhador é digno do seu salário, e aquilo que nós buscamos conquistar, nós conseguimos, porque é de Deus para as nossas vidas, independentemente de qualquer que seja o meio social, patamar ou coisa assim. Mas o enfim de Deus para as nossas vidas é aquele que nós amamos todos os dias exalar a necessidade de somente Ele revelar. Porque a glória dele, além dele não dividir com ninguém, ele é aquele que nos convida a amá-lo bem. E se nós o amamos, nós dele testificamos. E quem está confirmando é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que confirma. E se ele confirma nas nossas vidas, nós nunca mais ocultamos este Deus, porque Ele é vivo, Ele é a nossa estrela guia. Amém? Onde precisa Jesus nascer em nós, tem nós sendo guiados por um ser celestial que vai nos levar ao lugar correto para nós, diante dele, nos prostrar. Então, temos que, por Ele, ser abençoados e abençoar outras vidas através daquilo que Ele nos dá como oportunidade para testemunhar. Tomamos posse da nossa bênção e sejamos agradecidos a Deus todos os dias, porque onde há um encontro dele marcado conosco, é Ele desejando nos abençoar e nos convidar a uma posição onde Ele nos levanta e diz: te anima, pois a nossa fé nos tem salvado. É a nossa fé, queridos, que nos salva de momentos que o vazio da alma ele não pode ser preenchido por mais nada.
Vamos ver quantos murmúrios aquela mulher já teria vivido dentro da sua casa, em meio a um caos de vida, sozinha. Ela alimentando feridas, alimentando que a ciência não presta, que o médico não presta, e eu já gastei tudo que eu tenho e não tive mais solução. E nós vamos criar outras situações, mas para a gente encerrar, nós encerramos a madre daquele que no seu particular, quanto à sua especialidade e habilidade, ele não pôde mais solucionar. E vamos ver Deus, através do seu Filho, sendo autorizado para nos abençoar. Ou seja, onde há um homem de Deus, uma mulher de Deus que é autorizado para nos abençoar, tem uma identificação. Naquele tempo de Jesus era orla, a roupa que ele vestia. Nos nossos dias não é diferente, mas nós estamos falando de uma roupa que ela é espiritual. É aquilo que já foi liberado dos céus quando nós nos esvaziamos, porque se trata de uma missão. E quanto à missão nas nossas vidas, tem tempo estabelecido por Deus para ser concluído. E uma vez concluído, é a glória para Jesus Cristo que é vivo. Amém? Tomamos posse da nossa bênção e por eles fomos abençoados. Glória a Deus.